Ok? Então, galera do nono ano, que vai se resumir aí no A, B e C, estamos aí de volta. Mas antes de falarmos aí do conteúdo, eu queria só agradecer aqueles alunos que comentaram aí no canal, se inscreveram, tá bom? Deixaram aí seus likes aí. A gente tá sempre tentando melhorar, certo? A intenção, conforme eu havia dito anteriormente, postar essas aulas, esses vídeos, para que vocês possam se dar bem nas avaliações, né? Nesse caso especificamente geografia, e colocar aí alguns tópicos importantes para as avaliações. Com base nesses tópicos, vocês terem uma linha de estudo, a fim de que possam aí depois terem aí sucesso nas avaliações futuras, e no caso, nesse caso aqui, a minha. Nós, nesse bimestre, estamos trabalhando a Oceania, certo? E as regiões polares. Mas, nesse caso específico, a nossa avaliação vai se resumir apenas sobre a Oceania, de fato. A Oceania, ela é considerada um continente novíssimo, né? É um novíssimo mundo, uma vez que a Oceania ela foi recentemente descoberta, se não estou aí enganado, 1770 foi o ano aí aproximado que essa área da Terra geográfica foi descoberta pelo navegador inglês James Cook. Lógico, ao chegarem lá, esses navegadores encontraram os povos que habitavam tais regiões, que habitam hoje em um número mais restrito, que são os maoris, na Nova Zelândia, e os aborígenes lá na Austrália especificamente. Então, como nós vimos aqui, eu coloquei na lousa alguns detalhes que vocês deverão analisar na avaliação. Primeiro, localização geográfica da Oceania. Conforme dito em sala de aula, a Oceania está totalmente localizada na porção leste da Terra, na porção oriental da Terra, né? Então não existe dúvida em relação a isso. Verdade é que algumas ilhas, né? Porque o Oceano Pacífico é muito grande. Algumas ilhas que fazem parte ali da Polinésia vai estar na porção oeste. Se nós pegarmos aí o mapa, verificar quando ele é aberto de maneira cilíndrica, né? Iremos verificar que existem ilhas na porção oeste da Terra, ilhas Palau, por exemplo, né? As ilhas ali, Marshall, enfim, essas ilhas estão na parte oeste. Mas no grosso modo, a Oceania ela está centralizada, localizada em sua maior proporção na parte na parte leste da Terra, que é a parte oriental. Então, salvo aí essas pequenas ilhas que eu falei, que estão no oeste, mas que fazem parte da Oceania, tá bom? A característica geográfica da Oceania, ela vai se resumir ali em dois grandes países, essa aqui é a realidade, né? A Austrália e ao sul ali a ilha da Tasmânia, e também a Nova Zelândia. Essas duas grandes ilhas, que são os dois países mais ricos, né? Não são os dois mais, mas os dois únicos países ricos da região. E as demais áreas geográficas da Oceania são ilhas, algumas delas povoadas, outras inabitadas, né? São milhares de ilhas e atóis que faz parte ali da geografia da Oceania. Ela tem as divisões que nós falamos aí. As divisões da Oceania, ela vai se restringir ali a Micronésia, certo? Que quer dizer, na origem aí, pequenas ilhas. Tem as ilhas da Melanésia, que vai, ao traduzir aí ao pé da letra, seria, no caso, ilhas, né, escuras, né? Fazendo alusão aí à população que habitava em grande número aquelas ilhas. Então, Melanésia faz referência às ilhas escuras, ou ilha de população escura, a etnia ali que vivia naquele local negra, né? E por fim, a Polinésia, que vai fazer menção a várias, né? Várias ilhas. Então, Micronésia, pequenas ilhas, Melanésia, ilhas escuras, e Polinésia, várias ilhas.
Então, em termos geográficos, seria isso, né? A região da Oceania, ela está concentrada geologicamente em uma área da Terra muito instável, uma vez que ela faz parte também do Arco de Fogo do Pacífico, né? Ou do Círculo de Fogo do Pacífico. É uma área que tem ali muita atividade vulcânica, né? Muito tectonismo ativo e talvez não, é o motivo que leva algumas áreas daquela região a sofrerem com tsunamis e a terem vulcões ativos em muitas ilhas, no caso a ilha da Nova Zelândia e também ilhas como o Havaí, que mesmo não fazendo parte da Oceania, está naquele contexto geográfico, tá bom? Então, Micronésia, Melanésia e Polinésia. Existe na prova a possibilidade de vocês, nono ano, estar comentando sobre o tipo climático da Oceania como um todo. Então, a Oceania tem algumas variações climáticas, né? Nós temos o clima tropical, na região norte da Austrália e norte da Oceania como um todo. Temos o clima desértico, especialmente o clima desértico na região da Austrália. E aí vai uma dica para a minha prova, tá bom? Na porção ocidental da Austrália tem uma área desértica muito grande, que é bom vocês ficarem atentos a essa informação. Porção ocidental e porção central da Austrália tem uma área desértica que é pouco habitada em virtude da questão do clima. Na região mais ao sul da Oceania, seria que vai pegar parte da ilha da Nova Zelândia, temos aí o clima temperado, uma parte do clima temperado, né, já com influência ali do Polo Sul, né, das massas de ar do Polo Sul. Então, como básico aí de climas da região da Oceania, o clima tropical litorâneo na parte leste, o desértico, o temperado, se podemos arriscar também um pouquinho aí do clima polar, né? Bem próximo ali na região sul da ilha sul da Nova Zelândia, tá bom? Então, assim como informação básica, tá bom? Na minha avaliação, vocês irão comparar algumas regiões da Terra com a Austrália. Eu coloquei ali na lousa comparações Oceania, Austrália, Canadá. Por que eu quero fazer menção ao Canadá? Por dois motivos, né? O Canadá, também como a Austrália, recebe influência política da rainha da Inglaterra, né? A indicação do ministro, do presidente, ou alguém responsável pela política desses países, passa pelo aval da rainha da Inglaterra, e já falo sobre isso daqui a pouco. O Canadá e a Austrália. O Canadá tem áreas que são vazios demográficos, áreas onde o clima frio é predominante e, em virtude desse clima frio, a população ela é muito pequena, né? Ela é quase que ausente. Então, e se comparar com a Austrália, por exemplo, é o contrário em termos climáticos, né? O clima quente faz com que as populações se dispersem mais para a área litorânea. Então, na avaliação, ao compararem essas duas regiões, o fator que vai predominar nesse caso aqui seria o clima. Então, o clima frio no Canadá, né, temperado e até polar, vai inibir a população, ou as populações de morarem em locais como esse, e na região da Austrália, o clima quente, desértico, será um empecilho para essas populações ali centrais ali da Austrália. Bom, então analisem isso, essas comparações aí. Em relação à política da Oceania, tanto a Austrália como a Nova Zelândia, se eu não me engano, Papua Nova Guiné também, esses países eles têm uma forte influência com a Inglaterra no que diz respeito à política. Então, os ministros, primeiro-ministro, né, já que é um país parlamentar, os primeiros-ministros, e no caso se fosse presidente, passa pela indicação da rainha da Inglaterra, Elizabeth. Então, analisem essa informação. A influência política de alguns países na Oceania, passa pelo aval, né, forte
da rainha da Inglaterra em países como Nova Zelândia, Austrália, se eu não estou enganado, ali também em Nova Guiné, Papua Nova Guiné, certo? Então assim, além disso, para encerrar aqui nosso vídeo, eu já falei aqui da área de localização, de comparação, das características geográficas da Oceania, pontuei aqui a questão da política, do clima e da área geográfica Micronésia, Melanésia e Polinésia. Uma questão que vocês devem ficar atentos na prova é o seguinte: a região da Oceania, como eu falei antes, tem muitas ilhas que estão hoje em perigo. Em que aspecto elas estão em perigo? Existe hoje na Terra, como vocês sabem, né, um superaquecimento, né, chamado aquecimento global. Em virtude da queima de combustíveis fósseis, né, do desmatamento, das queimadas, enfim. Essas queimadas, essas emissões para a atmosfera em grandes escalas, por países aí que produzem em escala, acabam derretendo ou fazendo derreter, por exemplo, essas emissões, as áreas polares. No caso, o Polo Ártico e o Polo Sul. Esse derretimento dessas áreas da Terra polar ou polares, né, áreas aí de grande quantidade de gelo, esse gelo derretido, né, ou essas áreas polares derretidas, vai fazer com que haja um aumento significativo no oceano, né? O nível do mar vai elevar-se grandemente. A elevação desses oceanos, ou do nível dos oceanos, por sua vez, vai causar inundações em muitas ilhas locais. Então, algumas ilhas da região da Oceania, elas estão com um tempo limitado, estão com os dias contados. Algumas previsões dizem que em 50 anos, algumas ilhas irão desaparecer. Aí tu pode falar, mas 50 anos é muito tempo. Pode ser que nem chegue a isso. Então, aquecimento global e a Oceania, quando na prova se deparar com uma questão como essa, analisem. O aquecimento global vai afetar a Oceania, fazendo com que as calotas polares derretam-se, elevando o nível dos oceanos, inundando áreas ou ilhas do Pacífico que fazem parte da Oceania. Galerinha, é o seguinte, é isso aí. Eu dei uma dica geral da prova, tá bom? Vocês possam estar estudando, lendo o livro, o capítulo que está aí relacionado, a fim de que possam ser avaliados e terem sucesso na mesma. Tá bom? Grande abraço para vocês, até a próxima aí, Vasco campeão!